Bom dia, turma. A nossa atividade 7 vai falar um pouquinho sobre sistemas lineares, especificamente sistemas lineares 2x2. Parece um conteúdo novo, mas ele não é. Nós já vimos sistemas lineares lá no primeiro ano e agora nós vamos ver a ligação que eles têm com as matrizes e outros tipos de sistemas que não sejam 2x2, sejam 3x3. Então, vamos entender um pouquinho como que funciona isso. Antes de falar o que é um sistema linear, o que é uma equação linear, vamos observar um exemplo. Augusto foi sacar R$ 90 em um caixa eletrônico, que só dispunha de cédulas de 10 e de R$ 20. Então, no caixa só tinha essas duas opções, ou sai nota de 10 ou sai nota de 20. Como pode ser feita a distribuição das cédulas a fim de totalizar R$ 90? Então, quantos modos diferentes eu tenho de combinar 10 e R$ 20 a fim de totalizar 90 cédulas? Bom, uma opção seria o quê? Eu ter 9 notas de 10 e nenhuma de 20. Então, eu teria 9 de 10 e 0 de 20. Outra opção seria qual? Eu ter, por exemplo, 5 notas de 10 e 2 de 20. Então, eu tenho várias opções. Então, esse probleminha, eu posso transformar ele em uma equaçãozinha do primeiro grau. Eu vou chamar de x o número de cédulas de R$ 10. E eu vou chamar de y o número de cédulas de R$ 20. O que eu quero? Eu quero que o número de cédulas de 10 mais o número de cédulas de 20 totalize em R$ 90. Então, como que eu posso escrever isso que eu falei? Por meio de uma equação do primeiro grau. Ó. Então, 10 representa é o número de cédulas de... Desculpa, o x é o número de cédulas de R$ 10. Então, vou escrever assim, ó, 10 vezes o x, mais... O que é esse 20? O que é esse y? Lembrando que o y é o número de cédulas de 20. Como que eu posso escrever? Mais 20 vezes o y. Tudo isso aqui, ó, essa soma tem que dar quanto? Essa soma tem que dar R$ 90. Então, essa equaçãozinha aqui, ela é uma equação do primeiro grau e ela também pode ser chamada de equação linear. Uma equação linear é uma equação que combina incógnitas. O que é uma incógnita? É um valor que eu desconheço. São valores que eu desconheço. Por exemplo, o x e o y são duas incógnitas, certo? Vamos definir um pouquinho melhor. Antes disso, vamos ver as possíveis soluções para essa equação linear. Então, lembrando que o x é o número de notas de 10 e o y é o número de notas de 20. Então, eu posso ter uma de 10 e 4 de 20. 4 de 20 vai me resultar em 80 mais 10, R$ 90. Eu posso ter 3 notas de 10 e 3 de 20, certo? Então, eu vou ter aqui R$ 30 mais R$ 60. Eu posso também ter R$ 50 mais R$ 40. Eu posso ter R$ 70 mais R$ 20 e aquele primeiro exemplo, eu posso ter R$ 90 de 10 e não pode sair nenhuma nota de 20. Então, nós dizemos que esses pares ordenados, ó, 1 e 4, 3 e 3, 5 e 2, 7 e 1 e assim por diante, são soluções dessa nossa equação que nós vimos anteriormente, dessa equação linear. Então, lembrando aqui, nessa equação linear, eu tenho duas incógnitas. Duas incógnitas são valores que, a princípio, eu desconheço. E esses pares aqui, ó, são soluções para essa equação. O que é uma solução para a equação? Se eu pegar esse valor e substituir na minha equação, vai dar exatamente o valor que está aqui, tá? Então, nós já vimos que se eu substituir esses valores aqui, vai resultar em 90. Então, uma equação linear, ela pode ser escrita dessa forma.
A1 vezes x1 mais A2 vezes x2 e assim por diante. O que é isso? Que monte de número, que monte de letra é isso? Nada mais é que uma representação geral dessa equação aqui, ó. O x1, x2, x3 são as incógnitas. Eu também posso representar por x, y, z, assim por diante. Esses valores que acompanham as incógnitas, o A1, A2 e assim por diante, nós chamamos de coeficientes. No caso do nosso exemplo anterior, o meu x1 é o x, o meu x2 é o y, são as minhas incógnitas. O 10 e o 20 são os meus o quê? São os meus coeficientes, são os valores que acompanham as incógnitas. O que é esse B aqui? Esse B é o termo independente, ou seja, um valor que ele não depende das incógnitas. Quem que é o nosso B aqui? No caso, é o 90, tá? Uma observação. Se o B for zero, nós falamos que essa equação linear ela é homogênea, tá? Então, uma equação linear é um conjunto de valores em que eu possuo incógnitas e coeficientes. Lembrando que ela é sempre de primeiro grau e eu não tenho termo misto. O que é um termo misto? Por exemplo, x vezes y, certo? Vamos ver um exemplo antes de falar de sistema linear. Então, nós já vimos o que é uma equação linear. Agora, nós vamos ver o que é um sistema linear. Antes disso, vamos ver um exemplo. Na compra de 2 canetas e um caderno, Joana gastou um total de R$13. Carlos comprou 4 canetas e 3 cadernos e ele gastou R$32. Aí vem a pergunta: determine o valor de uma caneta e de um caderno. Eu tenho duas situações. A compra da Joana, que ela comprou 2 canetas e um caderno. E eu tenho a situação do Carlos, que ele comprou 4 canetas e 3 cadernos. E eu só tenho o total dos gastos. Eu não tenho o valor da caneta e eu também não tenho o valor do caderno. Eu desconheço esses dois valores. Bom, qual que é a pergunta? Determine o valor de uma caneta e de um caderno. Então, eu quero saber o valor de cada um. Então, eu consigo aqui montar 2 equações para cada pessoa, da Joana e do Carlos. Primeiramente, eu não sei o valor do caderno. Então, o valor de caderno, o valor de cada caderno eu vou chamar de X. O valor de cada caneta eu vou chamar de Y. Então, o que eu tenho? Vamos lá na Joana, esquece o Carlos, ó. A Joana, ela comprou um caderno, então um X, em vez do X. O X representa o valor do caderno, mais o quê? 2 canetas, caneta é o Y. Então, 1x mais 2y tem que me totalizar em R$13. Vamos para o Carlos. Quantos cadernos o Carlos comprou? O Carlos comprou 3 cadernos, então 3x. Quantas canetas? 4 canetas. Então, ficou 3x mais 4y. Comprando tudo isso, ele gastou R$32. Então, observe só que eu tenho duas equações lineares, e essas duas equações me formam um conjunto, que a gente chama de sistema linear. Então, o que é um sistema linear? É um conjunto de equações lineares. Por que 2 por 2? Eu tenho 2 equações com 2 incógnitas cada uma, no caso x e o y. Vamos resolver essas equações, aí esses sistemas de equações lineares. Vocês já viram ano passado como se resolve, vou relembrar. Eu tenho duas maneiras de resolver: o método da adição e o método da substituição. Vamos começar pelo método da adição. Então, a adição já fala, eu vou juntar, eu vou somar. Então, o que a gente vai fazer na adição? Somar as equações de modo que eu consiga anular uma incógnita. Anular quem? Ou x ou y.
Então, o que que eu vou fazer? Para resolver o sistema linear abaixo, basta multiplicar a primeira equação por menos 3 e, posteriormente, somar as equações, anulando o y e encontrando o valor de x. Então, vamos lá. Então, eu tenho esse sisteminha, equação da Joana, equação do Carlos. X mais 2y é igual a 13 e 3x mais 4y é igual a 32. Se eu somar de cara, não vai me adiantar nada. Por quê? Se eu pegar 1x mais 3x, 4x. 2y mais 4y, 6y. E 13 com 32 vai me dar 45. Não resolveu nada. Eu ainda tenho x, eu ainda tenho y. O que que eu preciso? Eu preciso anular uma incógnita. Ou x ou y. O que que eu vou escolher? A mais fácil. Vocês concordam comigo que se eu multiplicar a equação de cima por menos 3, eu consigo eliminar o x. Por quê? Se eu dever 3 e eu tiver 3, eu vou ficar com 0. Então, é isso que eu vou fazer. Eu vou multiplicar a equação de cima inteira por menos 3. Então, vai ficar menos 3 vezes x, menos 3x. Menos 3 vezes 2y, menos 6y. E menos 3 vezes 13, menos 39. Agora, eu posso utilizar o método da adição. Eu posso somar. Então, hora que eu somar essas duas equações, o que que vai acontecer? Menos 3x mais 3x, se eu devo 3 e eu pago 3, eu fico com 0. Não vou nem escrever, tá? Então, sumiu aqui, ó. Eu consegui anular a incógnita x. Vai me sobrar o y. Eu devo 6y mais 4y. Se eu devo 6 eu pago 4, eu ainda vou ficar devendo 2y. Certo? O resultado tá aqui. Eu devo 39, eu pago 32, ó, menos 39 mais 32, eu vou ainda ficar devendo 7. Então, somei, resultou nessa equaçãozinha aqui, ó. O x sumiu, então ficou menos 2y é igual a menos 7. Bom, agora é simples, eu quero encontrar o y, o menos 2 está multiplicando, o contrário da multiplicação é a divisão. Então, ele vai passar dividindo. Então, vai ficar menos 7 dividido por menos 2. Lembrando que na divisão, menos com menos é mais. Joguinho de sinal. Eu poderia deixar 7,5, mas como eu quero saber o preço da caneta, quanto que é 7 dividido por 2? 7 dividido por 2, ó, metade é 3,5. Então, a nossa caneta, ela vai custar R$3,50. Então, aqui nós encontramos o valor da caneta. Falta o valor do quê? Falta o valor do caderno, que é o x. Então, o que que eu vou fazer? Ó? Nós encontramos o valor da caneta. Então, para calcular o valor do x, basta substituir o y em qualquer uma das equações. Então, eu tenho as duas equações. Eu já encontrei o valor do y. Eu quero encontrar o x. Se eu pegar o y e substituir em qualquer uma das equações, eu encontro o x. A sacada aqui é perceber qual é a equação mais simples para eu fazer isso. E eu vou utilizar a primeira, ó, porque o x aqui está sendo multiplicado por 1 e o de baixo por 3. Então, eu vou pegar a primeira, que é a mais simples, ó, copiei ela de novo. E no lugar do y, eu vou copiar o que eu encontrei. Quanto que vale o y? R$3,50. Então, vai ficar x mais 2 vezes o y, 2 vezes 3,50. Isso é igual a 13. 2 vezes 3,50 vai dar 7. Vai ficar x mais 7 é 13. Que número mais 7 dá 13? Dá para fazer de cabeça aqui, ó. 6 mais 7, 13. Se você não sabe, pode terminar a continha. O 7 está somando, ele vai para o outro lado, contrário da soma, subtração. 13 menos 7 resulta em 6. Então, o valor do caderno é R$6. Então, portanto, o caderno custa R$6 e a caneta R$3,50. Então, esse é o método da adição. Mas eu posso também resolver pelo método da substituição. Como que eu vou resolver por esse método? Eu tenho que isolar uma das incógnitas. Então, basta isolar uma das incógnitas
e depois substituir na outra equação. Então, eu tenho as duas equações, e aí eu vou escolher o x ou o y para isolar. Então, lembrando, a gente sempre parte da equação mais simples. A mais simples é a primeira. Então, é muito mais fácil eu isolar o x do que o y. Por quê? Se eu for escolher isolar o y, ó, o 2 está multiplicando, ele vai ter que passar dividindo, é muito mais complexo. Então, para eu não me perder, eu vou isolar o x. Então, eu vou pegar a primeira equação, ó, x mais 2y igual a 13, e eu vou isolar o x. Então, 2y está somando, ele vai para o outro lado, ele vai subtraindo. Então, ficou assim, ó, que o x é igual a 13 menos 2 vezes o y. Agora, eu vou utilizar o método da substituição. Eu vou pegar esse valor que nós encontramos, já que eu usei a primeira equação, eu vou substituir na segunda. Então, eu encontrei que o x vale isso daqui, ó. Então, lá na segunda equação, lá no x, eu vou colocar 13 menos 2y aqui. Então, vai ficar 13 vezes x, o x é 13 menos 2y, mais 4y, é igual a 32. Então, vamos resolver a distributiva, ó. Vai ficar 3 vezes 13, 39. 3 vezes menos 2y, menos 6y. Aí, mais 4y, igual a 32. Então, a gente vai juntar o que tem em comum aqui, ó. Devo 6, pago 4, eu fico devendo 2. Agora, nós vamos resolver essa equação do primeiro grau, encontrando o y. O 39 está somando, ele vai para o outro lado, ele vai subtraindo. Então, vai ficar 32 menos 39, eu vou continuar devendo, né? Vou dever 7. Então, vai ficar menos 2y é igual a menos 7. Quero encontrar o y, o menos 2 está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, vai ficar menos 7 dividido por menos 2. Lembrando que na divisão, menos com menos dá mais. E 7 dividido por 2, 3,5. Metade de 7 é 3,5. Então, nós encontramos o valor da caneta. A caneta vale isso daqui. Agora, nós vamos calcular o valor do caderno. Então, eu já encontrei que o y, ele vale 3,50. Eu sei que o x, ó, eu isolei ele. Quanto que vale o x? O x é 13 menos 2y. Então, o que que eu vou fazer? No lugar do y, eu vou colocar o quê? O 3,50. Onde está o y? Aqui, ó. Então, vai ficar 13 menos 2 vezes 3,50. 2 vezes 3,50 é 7. 13 menos 7, 6. Então, a gente chegou no mesmo resultado, só que com maneiras diferentes de resolver. Então, a gente chegou que o caderno é 6 e a caneta é 3,50. Então, esse exercício, ele é um exercício que está na lista depois da pesquisa, tá? Então, já é a explicação dele. Espero que tenham entendido. Então, resumidamente, o que é um sistema linear? Esse exemplo que nós acabamos de ver, dessa situação da Joana e do Carlos, ele pode ser chamado de sistema linear. Então, o sistema linear 2 por 2 nas incógnitas x e y, lembrando que é um valor que eu não conheço, é um conjunto de duas equações lineares em que x e y são incógnitas de cada uma dessas equações. Então, um sistema linear 2 por 2 é o conjunto de duas equações lineares em que eu tenho incógnitas e coeficientes. Próximo vídeo eu vou gravar para vocês a classificação dos sistemas lineares. Lembrando que o sistema linear é um conjunto de duas equações, no caso 2 por 2. Ele pode ter solução, ele pode ter uma única solução, como nós vimos a situação do Carlos e da Joana. A gente chama ele de sistema linear possível e determinado. Porque é possível resolver e eu consigo determinar uma solução. Mas pode acontecer também desse sistema linear ter várias soluções, não somente uma, mas sim infinitas soluções. Aí eu vou chamar ele de sistema linear possível e indeterminado, porque ele admite várias soluções, eu não consigo determinar apenas uma.
Pode acontecer também de não ter solução. Então, a gente chama ele de sistema linear impossível, tá? Solução é vazio, o conjunto é vazio, não admite solução. Então, no próximo vídeo, eu vou gravar explicando essa classificação e a sua representação por meio de gráficos.